Esperando por você, meu querido. Esse convite é o projeto Semear 2020 para Israel. Isso mesmo vai se dar no mês de julho. Ah, pastor, tá difícil, viu? O dólar tá muito alto, tá complicado. Meu irmão, não é gasto, é investimento. E eu tenho certeza absoluta que se você tiver esse desejo imenso e a fé no Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas e que é dono do ouro e da prata, pode ter certeza, ou ele faz o dólar cair, ou te dá todas as condições financeiras para você colocar os olhos naquelas terras, querido. E você vai ver o tanto que a palavra de Deus é fidedigna. Então, estou esperando por você, tá? Olha, são vagas limitadas e estaremos saindo aqui de Goiânia para São Paulo, de São Paulo a Roma, de Roma ao Cairo e de lá para Israel. Que viagem maravilhosa, não é verdade? Então, estou esperando por você. Talvez você diga, pastor, como que eu devo fazer? Bom, você vai até ali na Rua 1, número 170, ali no setor central. Rua 1, número 170, na Tropical Turismo. Os irmãos vão estar prontos para te atender. E aí, pode ter certeza absoluta, a melhor forma para você ir a Israel, eles vão aí sugestionar para você. E vai ficar tudo certo, querido. Se você quiser maiores informações, nós temos o telefone, que é o 3224-9998, 3224-9998. Amados e queridos irmãos e ouvintes, nós lemos aqui em Hebreus, no capítulo 4, do verso 1 ao versículo 13, mas eu quero dar ênfase em um versículo, o versículo de número 11, onde existe uma palavrinha que faz toda a diferença. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. É o que nos diz aqui em Hebreus. Mas no texto de Lucas, capítulo 13, do versículo 22 em diante, diz assim: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus lhes respondeu: Esforçai-vos. Olha a palavrinha de novo aqui. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechada a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: nós comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amados e queridos irmãos, nos dois textos, tanto em Hebreus como aqui em Lucas, capítulo 13, a partir do verso 22, mormente no verso 24, está a palavra esforço. Esforçai-vos. Amados e queridos irmãos, muitos não estão tendo essa disposição, esse esforço. Não estão tendo. Muitos estão se entregando às suas próprias debilidades, fragilidades, e muitos até se armando
com uma consciência para trazer um pouco de justificativa para aquilo que ele está vivendo, no seu desânimo, no seu desalento. Mas a palavra nos diz que devemos nos esforçar. E eu procurei fazer aqui um apanhado para provar que, na verdade, biblicamente, o Senhor quer que nos esforcemos, que nós tenhamos bom ânimo. Preste bem atenção, querido, a própria salvação, ela requer de nós esforço, como lutar, agonizar, concentrar toda a nossa atenção e força. Isso mesmo, a própria salvação, que é graça de Deus, que vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, não vem de nós mesmos, para que ninguém se glorie. Mas a salvação, ela requer também de nós o esforço. Isso mesmo. Primeiro, por que o esforço? Primeiro, a porta é estreita. Não dá para passar, por exemplo, com o meu próprio eu, o meu egocentrismo, a minha egolatria, ou não dá para passar também com o mundo em minha vida. Não tem jeito. O versículo 24 do próprio capítulo 13 está escrito: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então veja bem, primeiro, porque a porta é estreita. E na porta estreita não dá para passar com o meu eu. Não dá. Eu tenho que ser disciplinado em Deus, pelo qual fui chamado, a renunciar a mim mesmo e tomar a minha cruz e seguir após o Senhor. Eu não posso amar a Deus e amar o mundo por esta porta estreita. Não dá para passar também com o mundo em minha vida, com esse sistema escravizador que mata. Então eu tenho que me esforçar para entrar pela porta estreita. Outra coisa, em segundo lugar, também requer a nossa união aí, não é? Mesmo porque a porta estreita, ela se fechará de repente. Temos que estar firmados no Senhor. Primeiro, o esforço para entrar pela porta estreita. Segundo lugar, esta mesma porta se fechará. É o que diz o verso 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a espancar, porque aí não vai adiantar mais, com várias argumentações, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Jesus vai dizer: eu não sei de onde sois. E nós vamos começar a dizer: nós comíamos e bebíamos na tua presença, isto é, estivemos sempre ali, não é? Estivemos sempre ali, e tu ensinavas nas nossas ruas. Ele vai dizer: eu não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Muitos vão espancar a porta. Então é necessário que se haja um esforço, porque esta porta vai se fechar. E em terceiro lugar, requer também esta união com Cristo, senão ele não nos reconhecerá jamais, querido. União plena com o Senhor. Exatamente, do contrário, ele não vai nos reconhecer. Lá em João 17, você vai encontrar isso. Você vai encontrar exatamente o que Deus está nos ensinando. E em quarto lugar, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 4. Mas tudo requer este esforço. Que espécie de esforço é esse, pastor? De se disciplinar dentro da vontade perfeita de Deus. Se eu não me esforçar para que eu me discipline dentro da palavra de Deus, vivendo conforme a vontade plena de Deus, se eu não tiver
em mim esse propósito de fazê-lo, a disposição e a disponibilidade para cumprir exatamente o que o Espírito quer realizar na minha vida. E aí, meu irmão, não tem como. Eu tenho que me esforçar. De que maneira? Colocar os olhos na palavra de Deus. Não posso me apartar deste livro da lei. Eu tenho que meditar nele dia e noite. Para saber, na verdade, como eu devo me conduzir. E a partir daí, o Espírito me conduzirá por esta palavra. Mas eu tenho que me dispor e ter disponibilidade, me esforçar. Eu tenho que ter este esforço, essa disposição, esta coragem, este ânimo para vencer todas estas barreiras existenciais, como o desânimo, o desalento, o cansaço, a distância, né? A chuva, o sol, enfim. Eu tenho que vencer tudo isso, mas eu tenho que fazê-lo com disposição, com esforço. No livro de Mateus, capítulo de número 11, nós encontramos aqui do versículo 7 em diante o seguinte: então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. É o que diz a palavra. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam, os que desejam, os que verdadeiramente têm o coração fervescente por este reino, eles se esforçam e se apoderam dele. Amados e queridos irmãos, aqui é mencionado essa maneira corajosa, essa maneira resoluta dos fiéis em aceitar o reino e esforçando e vencendo pela fé qualquer tipo de oposição do mundo exterior ou mesmo tentação íntima. Está aqui em Mateus, é com esforço. Mas também nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, isso no versículo 16, nós encontramos: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Pois é, se esforça por entrar nele. Tem que querer, tem que desejar e tem que se dispor, estar disponível e fazê-lo com coragem, com ânimo e com esforço. Para permanecer e perseverar, há também de se esforçar. Para se ter uma boa consciência. Você pode ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, do versículo 10 ao versículo 16. Consciência significa fazer um julgamento moral a respeito de si mesmo ou de um ato praticado. Você tem que se esforçar para isso, para manter esta consciência firme no Senhor e limpa. Isto é, fazer este julgamento moral a respeito de você mesmo, fazer uma introspecção. Senhor, vê se há em mim um caminho mau e conduza-me, Senhor, pelo caminho reto, justo. Isso só é possível se você fizer isto.
Se esforçar para manter esta consciência pura, quer dizer, fazer esse julgamento moral a respeito de si mesmo ou de um ato que você praticou. É necessário esforço. Para que haja também unidade no espírito, tem que haver esforço. Esforço para quê, pastor? Para manter o vínculo da paz. Porque só há unidade pelo vínculo da paz. E é aí que o espírito se manifesta. Confere lá, Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6. Portanto, temos que nos esforçar para vivermos em humildade, para vivermos em mansidão, sendo longânimos, suportando uns aos outros em amor. Tudo isso requer um esforço para uma entrega ao Espírito de Deus, o esforço para uma disposição e disponibilidade em obediência à palavra, um esforço para estarmos na presença do Deus vivo e cultuá-lo. A Bíblia requer esforço para o desenvolvimento da salvação, lá em Filipenses 2, versos 12 a 18. Não estamos falando de meritocracia. Não estou falando que o seu esforço vai ser como mérito para a sua vida, para isso ou para aquilo. Não. Estou falando um esforço para dispor-se em ser disciplinado pelo Espírito de Deus mediante a palavra. Esse esforço para que haja essa entrega, esse esforço para que possa entender o que significa valores e não invertê-los, esse esforço para nunca negociar Cristo com os próprios prazeres da carne ou as ilusões deste mundo, esforço para ir ao lugar de culto, para esta caminhada gostosa e maravilhosa até a casa de culto, a casa de Deus, o lugar de adoração. Esforçai-vos. Deus disse a Josué: tenha bom ânimo, coragem, esforce. É isso que Deus requer de nós. Esforço para desenvolver a salvação. Como desenvolver a vossa salvação no temor de Deus. De que maneira eu posso desenvolver? Buscando a palavra, conhecendo a palavra, vivenciando a palavra. E tudo isso requer esforço, disposição, disponibilidade. O esforço para apresentar como homens perfeitos a Cristo e levar também outros ao Senhor. Colossenses 1, 24, 29. Esforço pela fidelidade também no ministério. Está aqui em 1 Timóteo 4, versos 9 e 10, Paulo dizendo a Timóteo: esforça-te, esforça-te. Portanto, meus queridos, é preciso esforço, é preciso essa disposição, esta coragem. E nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, que é o princípio de dores, como uma mulher começa a sentir dores do parto, nós estamos vivendo esses dias, esses princípios de dores. É preciso coragem, disposição, disponibilidade. É preciso se esforçar. Você não pode se entregar à ociosidade espiritual. Você não pode negociar Cristo com os prazeres da carne. Você não pode tentar sequer justificativas vazias e fúteis para minimizar a sua consciência do distanciamento de Deus do lugar de culto. Se esforce, meu querido. O reino de Deus, você se apodera dele com esforço pela graça do Deus vivo. Que Deus te abençoe, que Deus nos agracie e que possamos termos bom ânimo e esforçar-nos, sim, no Espírito de Deus, nessa entrega total e absoluta a Ele. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Se até lá, Jesus não voltar. Fiquem com Deus.